Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aula Paraná. Eu sou a professora Juliane e vamos trabalhar Geografia. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês que organizem os seus materiais, caderno, lápis, borracha, caneta, para que seja possível você fazer as devidas anotações dessa aula. Também precisamos lembrar que para os alunos que estão acompanhando a aula por meio do Classroom, que respondam a questão que valida a sua frequência. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os agentes transformadores do relevo. Nessa aula, você irá compreender quais são os agentes transformadores do relevo terrestre e de que forma eles atuam. Vamos lá? Deslizamento de terra interdita a rua que dá acesso à BR-277 em Irati. Essa reportagem aqui mostra pra gente um evento que geralmente acontece quando começa a época de chuva. Esse tipo de situação não é muito incomum. Você já deve ter visto na televisão alguma coisa relacionada com isso ou mesmo acompanhado em alguns jornais. Mas você já se perguntou por que é que isso acontece? Então, é isso que nós vamos tentar responder na aula de hoje. Mas antes da gente responder essa questão, vamos relembrar alguns conceitos que foram aprendidos na aula passada. Na aula passada, você conheceu os fatores internos formadores do relevo, ou seja, aqueles agentes que se originam no interior do planeta e que formam o relevo que está presente na litosfera. Movimentação das placas tectônicas, erupções vulcânicas, terremotos e maremotos. Quando a gente fala de tectonismo, nós estamos falando de movimentação das placas tectônicas. Placas tectônicas são partes da crosta terrestre que se movimentam por conta do material que está em estado de ebulição muito quente no interior do nosso planeta. Esse material pode sair para a superfície por meio do vulcanismo. E os terremotos, que são também conhecidos como abalos sísmicos, que são os movimentos bruscos, abruptos que acontecem na superfície do nosso planeta também. Todos esses eventos aqui, todos esses fatores, são chamados de agentes externos formadores do relevo. Agora nós vamos verificar se vocês lembram realmente do que a gente trabalhou, do que foi trabalhado na aula passada. Vamos lá para o nosso primeiro quiz? Que tipo de agente interno do relevo está sendo descrito na frase abaixo? Expele a lava que se solidifica e se transforma em rocha. Letra A, tectonismo. Letra B, vulcanismo. Ou letra C, terremotos? Você vai ter um tempinho para responder isso. Vamos lá? E aí, você conseguiu responder? Vamos ver se você acertou? O tipo de agente interno do relevo que está sendo descrito na frase é o vulcanismo. Lembra da imagem que a gente viu agora há pouco? Então, agora que nós já falamos sobre os agentes internos formadores do relevo, nós vamos falar sobre os agentes externos que modelam o relevo que a gente tem. Lembra lá da reportagem do começo da aula? Então, agora nós vamos começar a entender por que é que aquele tipo de evento ocorre. Presta atenção. Enquanto os agentes internos formam o relevo, os agentes externos transformam o relevo. Por isso, podem ser chamados de agentes modeladores do relevo. São eles: o vento, rios, gelo, seres vivos, chuva, mares e oceanos. Vamos observar um pouquinho mais a imagem? Olha só, o vento, pessoal, ele pode
atuar sobre o relevo, levando sedimentos que estão presentes nas montanhas e em várias outras formações de relevo que a gente tem. Os rios, o gelo e a chuva são formas com que a água se apresenta na nossa superfície. E essas formas também vão ajudar na transformação desse relevo, assim como os mares e oceanos. E os seres vivos também. Todos esses fatores aqui são chamados de agentes externos formadores do relevo. Mas como é que isso acontece? Como é que esses agentes externos podem modelar o relevo? A crosta terrestre é constantemente alterada pela ação desses agentes e pela variação da temperatura. Essa ação transforma as rochas que estão expostas na superfície e também os solos. Dependendo da forma como essa alteração ocorre, do tipo de rocha existente no terreno e também do tempo geológico com o qual a rocha está exposta, teremos as diversas formas de relevo existentes. Por exemplo, o processo de formação dos solos. Vamos analisar a imagem que está aqui? Presta bem atenção. Como é que esses agentes externos podem atuar no nosso relevo? Então, observe aqui que nesta primeira imagem, a gente tem um solo primitivo. Por que a gente chama isso aqui de solo primitivo? Porque percebam que a rocha que dá origem ao solo, ela está maior nesse desenho, né? O solo, ele está bem estreitinho nessa parte da imagem aqui. Observa que aqui a gente tem uma nuvenzinha, está chovendo, né? E essa água, ela tende a se infiltrar no solo. O que acontece? Quando a água infiltra no solo, ela vai gradativamente, à medida que o tempo geológico passa, ela vai desagregando, ou seja, ela vai desmontando a rocha. À medida que ela vai fazendo isso, ela vai produzindo cada vez mais solo, porque o sedimento da rocha vai dar origem ao solo. Tá? Então, observa aqui na segunda imagem, solo jovem. Perceba que a rocha já está um pouquinho menor e o solo já está um pouco mais espesso. Mais uma vez, a gente tem o evento da chuva aqui, que é um dos agentes externos, trabalhando sobre essa rocha, fazendo a transformação do solo. E aí, depois de um longo tempo geológico, a gente já vai ter um solo maduro, onde a rocha que deu origem a esse solo, chamada de rocha matriz, já vai estar bem lá, mais no finalzinho, né, no fundo da imagem, bastante intemperizada, bastante desagregada, né, dando origem ao solo, possibilitando que esse solo seja bastante espesso e possibilitando também a presença de vegetação. Por quê? Porque a vegetação precisa que o solo seja espesso para poder sustentar as suas raízes, senão a árvore não consegue se fixar ali. Agora, nós vamos fazer mais um quiz. Presta bem atenção. Nesse quiz, eu quero que você leia a frase e observe se ela é falsa ou se ela é verdadeira. A formação do solo é produto da ação dos agentes internos nas rochas. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Vamos lá, pessoal? Analisa bem a frase e verifica se ela é falsa ou verdadeira.
E aí, pessoal, conseguiram responder? O que vocês acham? A frase é falsa ou ela é verdadeira? Vamos analisar? A formação do solo é produto da ação dos agentes internos nas rochas. Ele é formado por processos físicos, químicos e biológicos. O processo de decomposição das rochas e formação do solo pode durar centenas de anos. Essa frase é falsa. Por que a frase está falsa? Porque, conforme a gente conversou agora há pouco, o solo é formado pelos agentes externos, certo? Estão lembrados? A gente acabou de analisar aquela imagem. Seguindo no nosso conteúdo, vamos entender agora como os agentes externos atuam. Os agentes externos causam a erosão, que é o processo de desgaste das rochas e transporte de material desgastado e de parte do solo para outros locais. Esse transporte ocorre por meio do vento, da água e da água das chuvas, rios e mares, e pode dar origem ao processo de sedimentação. Nesse slide, pessoal, eu trouxe para vocês duas informações bem importantes para a gente entender como a água da chuva, o vento, os rios, os mares, os oceanos, como é que tudo isso vai atuar no nosso relevo. Tem duas palavrinhas que estão em negrito ali no texto que eu acabei de ler para vocês: erosão e sedimentação. A erosão e a sedimentação são duas coisas que vão ser possíveis de acontecer no nosso relevo por meio desses agentes externos. O que é a erosão e o que é a sedimentação, afinal de contas? Vamos dar uma olhada na imagem que está ali na tela para vocês? Olha lá. Aqui na imagem a gente tem o vento, os seres vivos e a chuva. Todos esses são agentes externos modeladores do relevo. O vento, ele vai carregar o sedimento que é desprendido das rochas de um lugar para outro. A chuva também vai fazer isso. A chuva também possibilita esse transporte de sedimento. Então, ela retira o material de um lugar e transporta para outro. Mas para onde vai esse material? Ele vai para as áreas mais baixas do relevo onde está localizado o que está sendo estudado, o que está sendo visto naquele momento. Então, assim como vocês estão percebendo nessa imagem aqui, né? Então, a chuva, ela vai agir sobre esse solo, vai desagregar a rocha, vai transportá-la e vai transportar o sedimento e vai fazer com que ele se acumule nessa área aqui, que é a área mais baixa do terreno. Esse processo de acúmulo desse sedimento aqui é o que a gente chama de sedimentação. Ficou claro? Então, vamos dar uma olhada para a gente ver se foi entendido isso mesmo? Olha só. Aqui na tela agora, vocês estão vendo uma imagem da escarpa devoniana. A escarpa devoniana é uma formação de relevo que está localizada na porção leste do estado do Paraná. É uma forma de relevo produzida pelo intemperismo e pela erosão. Mas espera aí, a professora não falou de intemperismo. O que é intemperismo, então? Intemperismo, pessoal, nada mais é do que a ação do tempo sobre as formas do relevo. Olha só, voltando aqui para a imagem. Percebam aqui que a gente tem algumas rochas aparecendo. E essas rochas, elas têm algumas marcas. Tá vendo aqui? Algumas fissuras, algumas falhas. Todas essas falhas e todas essas fissuras são causadas pela erosão e pelo intemperismo. Percebeu agora como é que a erosão atua sobre o nosso relevo? Então, a gente consegue perceber com essas análises, a análise da foto e a análise daquela imagem, que a erosão é um agente externo do relevo natural do nosso planeta, ou seja, ela vai sempre acontecer, constantemente. Porém, a gente pode, nós, agentes, seres humanos, podemos acelerar essa erosão. Como que a gente faz isso? Olha só,
Essas imagens aqui, elas são do deslizamento de encosta que aconteceu nos municípios de Morretes e Antonina, lá no litoral do Paraná, no ano de 2011. Esse deslizamento, ele foi muito divulgado pela televisão porque ele trouxe vários efeitos e consequências para a população que perdeu suas casas, muita gente ficou desabrigada com isso. Mas se a erosão é um processo natural e deslizamento é um tipo de erosão, por que é que a gente está falando disso agora, né? Por que isso trouxe algum tipo de consequência negativa para a população? Isso acontece porque o ser humano, ao mexer no relevo, ele pode acelerar o processo de erosão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deslizamento de encosta, como os ocorridos no município de Antonina e Morretes, no Paraná, em 2011, também são exemplos de erosão causada pela chuva, porém, são intensificados pela ação humana. Como é que o ser humano consegue intensificar a erosão? Muito simples, pessoal. Todas as vezes que o ser humano retira a vegetação ou altera a cobertura vegetal de um determinado lugar, ele gera impacto. E esse impacto, quando essa área é uma área com uma declividade, ou seja, uma área de encosta mais acentuada, faz com que esse solo que estava lá no seu lugar acabe escoando superficialmente e acaba indo para as áreas mais baixas do terreno. Lembra da imagem que a gente analisou agora há pouco? Lembram da árvore? Lembram da vegetação? Pois é, quando a gente retira a vegetação, todo aquele sedimento que está ali na encosta, ele tende a escoar superficialmente e acaba descendo e se acumulando nos lugares mais baixos. E é isso que está sendo mostrado na imagem que está ali. Olha aqui, ó. Tá vendo que essa parte do terreno aqui é uma encosta? Então, o que aconteceu? O ser humano está aqui, né? Porque a gente percebe que tem casas, tem várias habitações. Com a chuva muito intensa, essa vegetação que ainda ficou aqui nesse lugar não conseguiu segurar o solo e ele acabou escoando, causando deslizamento de terra. Agora, pessoal, vamos verificar se vocês realmente entenderam tudo aquilo que a gente está conversando ao longo dessa aula. Tá ali vamos falar um pouquinho sobre a erosão e a sedimentação. Presta bem atenção. Explique com suas palavras qual é a relação existente entre o processo de erosão e o processo de sedimentação. Você vai ter um tempinho para responder essa questão. Copia no seu caderno, anota o enunciado da questão e responda.
E aí, conseguiram responder? Muito fácil, né? Vamos lá? Após a erosão e o transporte do material desgastado, ocorre o processo de sedimentação, isto é, a deposição desse material em outro local. Ou seja, o processo de erosão e o processo de sedimentação estão relacionados porque a erosão retira o material de um local que é levado para outro mais baixo, onde esse material vai ser sedimentado. Agora, nós vamos analisar os tipos de erosão que existem. Como é que a gente nomeia, quais são os tipos de erosão que acontecem na superfície do nosso planeta. Presta atenção na tela. A gente vai ter a erosão gravitacional. Esse tipo de erosão costuma ocorrer em localidades muito inclinadas, como em cadeias de montanhas. A gente acabou de falar sobre isso. A erosão gravitacional é também conhecida como deslizamento de terra. Também temos a erosão pluvial, que é causada pela água das chuvas, a erosão fluvial, causada pela água dos rios, a erosão marinha, causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos pela água do mar, a erosão eólica, que é causada pela ação dos ventos, e a erosão glacial, que ocorre por consequência da ação do gelo. Gente, todos os tipos de erosão transportam o material de um lugar para outro. Não podemos esquecer isso. O que muda de um tipo de erosão para o outro é o agente causador dela, que pode ser o vento, pode ser a água do rio, pode ser a água da chuva, pode ser também o gelo ou a água dos mares e oceanos. Agora, tem um lembrete muito importante para vocês. Presta bem atenção. A condição climática predominante em uma área interfere no modo como atuam os agentes externos. Em áreas de clima desértico, por exemplo, a temperatura e os ventos são mais atuantes que a água. Em áreas quentes e úmidas, a ação da água em estado líquido é que terá maior importância. Já em áreas frias, a ação do gelo será preponderante. O que significa isso? Significa dizer que nos desertos, em geral, por conta da ausência ou quase ausência de água, quem vai atuar sobre o relevo é basicamente a variação de temperatura e os ventos. Como que isso funciona? Os desertos quentes tendem a ter uma variação de temperatura muito grande entre os dias e as noites. Por quê? Porque, em geral, superfícies que não têm água ou quase ausência de água variam muito a temperatura. A terra absorve o calor de uma forma muito rápida, mais rápida do que superfícies líquidas. Como no deserto quase não tem água, o calor do sol é absorvido pela terra durante o dia e à noite, quando o sol não está mais iluminando aquela região, esse calor ele é dissipado para a atmosfera. Por isso que de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Lembrando que isso vai acontecer em desertos quentes. Em desertos frios, essa variação de temperatura entre os dias e as noites não vai acontecer com tanta intensidade. Mas, em lugares onde nós temos água com maior abundância, quem vai fazer a modelagem do relevo, quem vai agir sobre a rocha, vai ser a água. Então, em lugares como, por exemplo, a floresta amazônica ou florestas como a própria Serra do Mar, aqui a região da floresta da Mata Atlântica, nesses lugares tem muita água presente no ambiente. Então, é a água que vai ser o agente transformador do relevo mais atuante. Ficou claro? Agora, nós vamos para o próximo quiz. Esse quiz é bem fácil. Presta bastante atenção, que eu vou ler para você e depois eu vou dar um tempinho para você responder. Como é denominada a erosão causada pelo vento? Alternativa A, é erosão glacial? Alternativa B, erosão pluvial? Ou alternativa C, erosão eólica? Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos verificar se vocês resolveram a questão de forma correta? Presta atenção. Como é denominada a erosão causada pelo vento? É a erosão eólica. E aí, acertaram? Fácil, né? Agora, nós vamos trabalhar mais um exercício para verificar se vocês conseguiram entender. Existem diversos tipos de erosão causados por diferentes agentes externos. Para cada tipo de erosão descrita abaixo, escreva o nome do seu agente externo conforme o exemplo. Letra A, erosão eólica, agente, o vento. Então, vocês estão percebendo que vocês têm ali vários tipos de erosão que a gente já falou, já conversou na aula de hoje. O que é que você tem que fazer? Você tem que ler o tipo de erosão e verificar qual é o agente responsável por esse tipo de erosão. Olha lá, letra B, erosão pluvial, letra C, erosão fluvial, letra D, opa, desculpa, né? Já pensou se tivesse até letra Z de exercício? Letra D, erosão marinha e letra E, erosão glacial. Agora vai ficar um tempinho para vocês anotarem a questão e responder.
E aí, conseguiram responder? Vamos ver se você acertou? Olha lá. Letra B, erosão pluvial. Quem é o agente? A chuva. Letra C, erosão fluvial. Agente, os rios. Letra D, erosão marinha. Agentes, mares e oceanos. E letra E, erosão glacial. Agente, o gelo. Bom, pessoal, vamos a mais um exercício para a gente verificar se realmente vocês estão conseguindo entender o assunto da aula de hoje. Nesse exercício, eu gostaria que vocês observassem bem a imagem que está na tela. Olha lá. Nessa imagem, a gente tem algumas casas, o que mostra que essa região já tem ocupação humana, ou seja, o ser humano já interferiu no espaço. A gente percebe que uma dessas casas caiu desse barranco aqui, né, dessa encosta. Algumas pessoas aqui que estão em cima de uma área aqui, onde provavelmente a gente tem um acúmulo de sedimento, né? Aqui a gente percebe que a encosta também deslizou, vegetação que está caindo, enfim. Esse é o aspecto geral dessa imagem. O que é que você precisa fazer a partir dessa imagem? Olha lá. Observe a imagem ao lado e responda. Qual o problema relacionado a esta aula? Ou seja, qual o problema do que a gente trabalhou na aula de hoje está aparecendo nessa foto? Qual o problema relacionado a esta aula a população que vive neste lugar enfrenta? Que tipo de problema é esse? Nós já falamos sobre isso. Letra B. Que medidas podem ser tomadas para solucionar esse problema? Ou seja, na letra A, você vai dizer que tipo de problema é esse e na letra B, você vai apresentar uma solução para esse problema. Vamos lá? Anotando no caderno e respondendo as questões.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida ainda, não tem problema. Se você também não conseguiu responder, também não tem problema. Você pode e deve tirar suas dúvidas com o seu professor. Seja por meio do Classroom, seja por meio do chat durante as aulas, ou ainda, caso você não esteja assistindo essa aula pela televisão, você pode interagir com o seu professor por meio da atividade escrita. Sabe aquela atividade que você está pegando na escola? Pois é, essa atividade você deve levar de volta para a escola para que o seu professor corrija. E aí, se você não está entendendo o conteúdo, você pode fazer um bilhetinho para o professor, você pode avisá-lo que você está com dúvida, ok? Vamos lá para a correção, então? Letra A. Qual problema relacionado a esta aula a população que vive neste lugar enfrenta? A população do local enfrenta a destruição de suas moradias em decorrência do deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas. Essa ficou bem fácil, né? Lógico, se a gente tem uma região de encosta, choveu muito, há a possibilidade de deslizar essa terra. Então, essa população que habita esses locais tem esse risco constante nas suas vidas. Letra B. Que medidas podem ser tomadas para solucionar este problema? A solução para a ocupação de locais onde encostas são muito íngremes está na elaboração de estudos de engenharia em que são previstas estruturas firmes para a construção das futuras edificações. O objetivo é garantir que elas sejam capazes de resistir à erosão e ao transporte de materiais que ocorrem no período das chuvas. Pessoal, todas as vezes que o ser humano interfere no meio, seja ele uma encosta, seja ele às margens de um rio, se essa interferência é feita sem nenhum tipo de estudo, ela obviamente vai levar a alguma consequência ruim. No caso dessa questão aqui, o deslizamento de terra. Portanto, precisa fazer o estudo para ocupar essa área. Na aula de hoje, nós trabalhamos os agentes externos formadores do relevo. Na próxima aula, nós veremos de que forma o ser humano pode interferir e alterar o relevo. Então, gente, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre o relevo, mas nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a ação do ser humano sobre o relevo. Bons estudos e até lá!